Ah, não, tranquilo. Então, hoje aqui que vai falar aí sobre como é que os parques estaduais, né, vão se adaptar a isso, a Covid e tal. E quem É, quiser fazer pergunta, faça pergunta, abre o áudio, faz pergunta, evita o bate-papo, tá? Porque aqui que pode não ver. eu posso não ver. Aí pode, habilita o microfone e pergunta. Então, gente, boa noite aí, obrigada pela presença de todo mundo. Eu acho que esse é um assunto que interessa, né, todo mundo, né? Devido à atividade que a gente desenvolve. E com essa loucura aí de coronavírus, quando estava conversando com a Milton antes, assim, a gente está num processo de se adaptar a essa nova realidade, né? Mas assim, é mundial essa adaptação em todos os sentidos, né? Nas relações de trabalho, relações pessoais, enfim. E a gente também, como órgão ambiental gestora de áreas protegidas, né, de unidades de conservação, a gente também está tendo que se adaptar nessa realidade em relação à questão da visitação dessas áreas. E aí o que acontece? Não existe uma fórmula, né? A gente está tentando lidar com essa situação, então foi criado um grupo técnico dentro do INEA com pessoas de diversas diretorias, né? E eu, apesar de eu não trabalhar diretamente com essa área de visitação, eu trabalho na gerência de unidade de conservação, né, fazendo outras coisas, mas a Manu, que é a chefe desse setor, ela sempre me chama, né, quando tem esses assuntos para discutir, né, para até ter uma equipe multidisciplinar, digamos assim, com visões e pensamentos e experiências diferentes para tentar compor e fazer um trabalho assim que consiga agradar a todos, né, de acordo com a nossa realidade. Então, o que aconteceu? Em junho, o governador, ele criou, eu não fiz uma apresentação, tá? Assim, é um bate-papo, porque eu vou falar de algumas legislações, algumas coisas lá que a gente tem discutido. Tem muita coisa que ainda está em pensamento, que não está decidido. Então, assim, na verdade, essa conversa é interessante, tá, para ouvir o opinamento de vocês e até sugestão, né, que eu falei com o pessoal lá do INEA que eu ia estar falando com vocês. E eles falaram, é legal, porque também se eles já tiverem alguma sugestão, alguma coisa, a gente, né, já conversa e amadurece isso. E eu também tenho conversado muito com o Delson, né, da FEMERG, porque ele também está por dentro de... Porque todos os órgãos ambientais, ICMBio, o município, está todo mundo discutindo e vendo estratégias de como lidar com essa situação. Então, assim, não existe uma fórmula, né? A gente está no processo de tentativa e erro mesmo. Se não deu certo, a gente faz uma revisão daquilo. Se está dando certo, a gente continua. Então, assim, esse feedback também dos usuários, né, das pessoas que frequentam esses espaços, é muito importante e a gente vai ter que estar também com a colaboração de todo mundo. Então, assim, o governador ele criou essa portaria INEA, ela é disponível, ela está no site do INEA, mas quem quiser eu também posso encaminhar por e-mail, tá? Que ele fala que estabelece os critérios para a reabertura gradativa das unidades de conservação, tá? E aí, o que aconteceu? Como a gente, né, estava tudo suspenso, todos os parques fechados, quando começou essa loucura toda, fecha tudo, fecha a visitação, tal. Em 5 de junho, o governador, ele publicou abrindo as unidades de conservação, né, que é esse aqui, o artigo 6º, ele determina que ficam autorizadas a partir do dia 6 de junho, ou seja, o decreto foi do dia 5, no dia 6 ele já manda abrir tudo. E a gente lá no INEA, todo mundo foi pego de surpresa, tipo assim, como assim vai abrir tudo? A gente tem que, né? E nessa época ainda os números do coronavírus, né, da Covid estavam aumentando, não tinha nada controlado, né, no estado do Rio de Janeiro, os casos ainda aumentando, e tipo, pô, como é que a gente vai liberar tudo, assim, né? Porque a gente já estava com esse pensamento de ordenar, se preparando para uma abertura. Mas aí o governador, ele publicou esse decreto, pegou todo mundo de surpresa e falou, não, a gente tem que ir agora, como é que a gente vai fazer com isso? Então a gente publicou essa portaria, porque a gente tem a prerrogativa como a administração dessas unidades de conservação, a gente pode regulamentar esses usos específicos, né? Então começou as discussões desse grupo, né? Foi publicado a formação de um GT, um grupo técnico, para estar discutindo essas coisas, e tem parceiros de fora também. Então tem associações de turismo, aquela a Beta,
tem a outra Acta, tem várias assim que têm conversado muito porque está tendo uma pressão muito grande desse setor, né, dos guias. A crise econômica está complicada para essas pessoas, para todo mundo. E eles, assim, o turismo internacional morreu, né? Essa questão do turismo está muito difícil. Então, até existe uma pressão, uma conversa para a questão dessa abertura do parque, que culmina com esse decreto. Então, é uma pressão muito grande para que algumas atividades voltem a funcionar na unidade de conservação. Então, aqui tem todas as justificativas, né? São todos os considerandos aqui, eu não vou ficar lendo um por um, né? Mas quem tiver interesse, depois eu passo para vocês. E aí, o que acontece? A gente estabeleceu, né, essa reabertura gradativa das unidades para a prática de atividade de visitação. A gente vai regulamentar em relação a atividades desportivas, né, que inclui a nossa atividade, mas são todas de uma certa forma, e os pontos turísticos. Esses pontos turísticos entende-se por aqueles pontos onde tem uma área aglomeração, onde você tem uma visita, tipo assim, Costão de Itacoatiara. Ali é considerado um ponto turístico. Pedra do Telégrafo, né? Tem umas áreas que não sei se todo mundo conhece, de algumas unidades, mas assim, pontos relevantes, né? Pedra do Telégrafo, não sei se alguém já conhece, já foi lá. Fica fila, 3 horas numa fila para tirar a foto, uma porcaria de uma foto que você se dependura assim, e aí parece que você está num penhasco. Mas, na verdade, é uma altura ridícula, assim, da pedra para o chão, mas do ponto onde você tira a foto, parece que você está assim, no nada, né? Tem um penhasco lá embaixo. Aí fica lá se pendurado, sem como, sem nenhum equipamento, tipo, as pessoas, nossa, que lugar é esse? E aí caiu no gosto aí da população e é uma coisa, uma situação horrorosa. Tô falando sério, as pessoas ficam 3 horas na fila, é uma fila indiana, para tirar uma foto num cume super pequeno, entendeu? Mas tem um atrativo, tem esse apelo, né, de visitação muito grande. Fora esse ponto, a gente tem Itacoatiara, que é o Costão, né, que todo mundo conhece ali. Tem um monte das orações, que são os evangélicos que vão lá rezar, queimar papelzinho, orar, que fica também uma coisa horrorosa de gente, e é o dia inteiro. Então, a gente pensou, né, nesses lugares assim que tem esses problemas de como a gente vai ordenar isso, se fecha, quando que abre, enfim. Então, atualmente, gente, assim, o que está fechado, né, de todas as unidades de conservação, são os centros de visitantes, banheiro, vestiário, camping, tem uns parques que tem academia de terceira idade, parquinho infantil, churrasqueira, todas essas questões de uso público, assim, que as pessoas fiquem aglomeradas ali, tá tudo fechado. Por quê? Porque a gente não tem condição de higienizar, né? Então, entra um grupo, você já tem que estar limpando ali, passando produto de peso, e a gente não tem gente, não tem como manter. Então, essas questões assim estadas, até para a questão de aglomeração. E aí, o que acontece? Independente das possibilidades de uso, tá? Que depois eu vou mostrar o critério que a gente estava discutindo sobre o que vai ser aberto e como vai ser aberto, o que vai ficar fechado definitivamente, né? Então, assim, o que fica fechado definitivamente são as unidades de conservação que tem praia, todos os cachoeiras de todas as unidades também, todas não, mas a maioria. Aqui embaixo eu vou mostrar esses pontos. Piscinas naturais localizadas no interior das unidades de conservação, que, né, PAC, reserva, qualquer tipo de categoria, reserva extrativista, reserva ecológica, enfim, todas as nossas unidades têm esses pontos que vão ficar permanentemente fechados. E aí, aqui são os principais pontos, né, estão fechados, que a gente, e isso foi um trabalho com os gestores dessas unidades de conservação, que eles falaram, olha, esses locais têm aglomeração de gente, muita gente transitando, a gente não tem como controlar, então vamos... Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém? Estamos ouvindo.
Ah, tá, não, porque veio um sinal para mim falando que a minha internet estava ruim. Deu uma Então, travada aqui agora para mim, mas voltou ao normal. ah, tá, beleza. Vocês me avisem aí se minha voz começar a picotar, tal. É. Então, o que ficou estabelecido nessa portaria aqui no Parque Estadual Serra da Tiririca é esse Monte das Orações, o Costão de Taquatiara, Pedra do Elefante, que ali é o Alto Mourão, e o Morro das Andorinhas. Na verdade, o que teria interesse para a gente como escalador? É o Costão de Taquatiara e essa Pedra do Elefante. Ali estão fechados para... Atualmente, tá? Estou falando assim, nesse momento atual, tá tudo fechado ali. Parque da Pedra Branca, todas as cachoeiras, essa Pedra do Telégrafo, Pedra do Quilombo, que tem uma trilha para lá, então essa trilha está fechada, a trilha do Açude do Camorim e a Pedra do Osso, em Realengo, está fechada. O Parque Estadual da Ilha Grande, todas as praias e cachoeiras, a ilha praticamente está fechada e está tendo um problema sério, porque muitos moradores nesse momento, porque os casos em Angra de coronavírus estavam aumentando demais, os leitos estavam com a capacidade quase no limite. E aí, então, Costa do Sol, que é na região lá de Búzios, Cabo Frio, as praias todas fechadas, Reserva Ecológica da Joatinga, aquelas travessias que passam por praias, etc., também estão fechadas. O que acontece na Reserva Ecológica da Joatinga? Uma das maiores preocupações é aquela comunidade tradicional que existe lá. E um dos fatores relevantes para a gente pensar nessas questões do que fecha e o que abre é justamente o apelo da comunidade do entorno, porque em muitas áreas você não tem hospital por perto, né? Se aquela comunidade ela é afetada pelo vírus, assim, vai ser um problema sério, porque eles não vão ter condições, né, de se deslocar. A Joatinga, por exemplo, em muitas áreas você precisa de barco. Se o mar vira, você não tem acesso, você fica completamente isolada. Então, foi no sentido meio de essas pessoas. E uma notícia que eu tive ontem em relação à reserva da Joatinga é que os próprios moradores do Sono estão na entrada da trilha, conversando com as pessoas para elas não entrarem lá. Então, os próprios moradores estão embarreirando e a INEA está acatando esse tipo de conduta. Em Ambev também, todas as cachoeiras estão fechadas, então, todos esses lugares assim que estão com essa aglomeração, tá? E aí o que aconteceu? A gente fez uma portaria e não foi um decreto. Por quê? Porque a portaria é mais fácil de você incluir alguma coisa, de você retirar alguma coisa de uma lista vermelha ali, que depois eu vou mostrar, para a gente poder fazer é um teste, como eu falei, né? Tentativa e erro, ver o que está funcionando, ver o que está tirando. Então, o que de repente dá para abrir futuramente, para uma portaria é um instrumento legal que a gente tem essa facilidade, porque um decreto seria muito mais complicado da gente estar regulamentando essa questão aqui. E aí, eu quero mostrar para vocês. Ai, Hamilton, vamos ver se eu consigo agora aqui. Share screen. Deixa eu botar aqui. É a planilha, aqui. E aí, como é que foi feito não esse... apareceu, não. Não apareceu? Não. Então eu tenho que... Apareceu ou não? Apareceu, agora sim. Tá. Então, o que foi feito, gente? Assim, dentre todos aqueles atrativos ali, né, que eu falei, cachoeira, tal, não sei o quê, que ficou na portaria de uma maneira geral, a gente discutiu essa questão da abertura, né? Até então tá tudo fechando assim, mas a gente está se programando para abrir. E a gente ia começar a fazer um teste agora, em junho. Tipo, semana que vem a gente já ia começar a abrir o costão ali para fazer um teste. Só que a gente está com problema com os guarda-parques. O contrato dos guarda-parques encerrou e não foi renovado ainda. Só vai ser renovado no final de julho. Então a gente está esperando essa questão para a gente poder começar a fazer esse teste de reabertura de alguns atrativos. Mas aí a gente já começou a fazer o dever de casa, né? O que acontece? A gente ranqueou, tá? De acordo com o peso que eu vou mostrar aqui nessa planilha, de 0 até 0,3, a visitação ela vai estar suspensa. Vai estar ali na tabela em vermelho. De 0,4 a 0,6, vai ter visitação com agendamento. Vai ter todo um protocolo para conseguir visitar
pensando em espaçamento de grupo, tamanho de grupo, quanto tempo a pessoa chega no cume, quanto tempo ela pode ficar lá, né? E o que depois isso tem a ver com a gente, escalador, porque eu acho que mais o foco de vocês, o interesse em relação quando a gente vai poder voltar a realizar essas atividades. Mas, de uma forma geral, acho que essa informação acho que é válida para todo mundo, porque pode até informar outras pessoas. Então, aí ranqueou de 0 a 406 uma visitação com agendamento e de 07 até 1 uma visitação liberada sem restrições, tá? Então, ou seja, hoje em dia o parque está aberto, a gente pode frequentar? Pode, desde que não sejam esses atrativos elencados aqui, tá? Só que, como eu te falei, isso está sendo uma coisa dinâmica. Por exemplo, hoje a gente recebeu um comunicado interno da chefe dos Três Picos, que ela pediu o fechamento da unidade total até que essa situação dos guarda-parques se restabeleça. E mesmo quando voltar, algumas trilhas estão fechadas, que aí eu vou passar para vocês ali posteriormente. Então, aí a visitação, o que tiver elencado de amarelo, ela está aberta para visitação. E aí, o que foi o critério desse peso aqui, né? Acesso. Quantidade de acesso por atrativo. Então, se aquele atrativo você consegue chegar por vários meios, ele ganhou esse peso porque você não vai ter aglomeração na trilha, muita gente passando por aquela trilha. As pessoas podem acessar de outras maneiras, né? Hospital, como eu estava te falando, essa comunidade do entorno, que a gente tem que escutar, ver qual é a situação delas, então ver a capacidade do hospital nessas localidades. Então, atribuir um peso. Controle, que tipo que tem ali sobre o fluxo de visitantes? Tem guarita? Como é que é a estrutura da unidade de conservação para estar lidando com isso? Receber um outro peso. Apoio, disponibilidade de apoios de parceiros. Então, como eu falei, essa indústria do turismo, esses guias, eles estão realmente preocupados, né? Aí vai para o viés econômico também. Está todo mundo a maioria das pessoas estão prejudicadas em relação a isso. E tá cortando aqui. Tá travado, Kika. cortou aonde? Quando estava falando dos guias que tem a questão econômica. Ah, tá. Então, aí os guias com essa questão econômica, eles se dispuseram a apoiar as unidades de conservação como voluntários nesse monitoramento para saber o que está funcionando, o que não está, de repente está ali orientando as pessoas, a questão do distanciamento quando for fazer a trilha. Eles estão participando muito, eles estão chegando muito assim com as unidades de conservação para resolver, né, ajudar a resolver essa situação. Então, se a unidade ela tem esse tipo de apoio, essas parcerias, também ganhou um peso. E outro peso foi em relação à aglomeração, né? Como eu te falei, a Pedra do Telégrafo foi um cume ridículo, né? Que aglomera com 10 pessoas, já aglomerou ali. O Costão, ele tem um espaço um pouco maior. E assim a gente foi relacionando com esses atrativos. E tem um motivo determinante para fechamento, que ele não aplica, não tem o peso, mas por exemplo, a presença de uma comunidade tradicional, como na Reserva Ecológica da Juatinga, que eles não têm hospital, não tem nada por perto. Depende de barco, condição do mar vira, eles ficam presos lá. Então, isso daqui também foi um motivo. O Kika, Oi? as pessoas que moram próximas ali, elas, em geral, o que elas preferem? Que continue fechado, que abra? Depende da localidade, porque isso é muito particular de cada unidade de conservação. Joatinga, ninguém quer que abra, todo mundo quer ficar fechado ali, mesmo afetando o turismo, que muitas pessoas ali vivem de turismo, eles não querem. Como eu te falei, a maior população da Joatinga, o sono, eles estão com gente da comunidade na entrada da trilha, falando, conversando com as pessoas para não entrarem, para não passarem por ali. Já está proibido, né? Está proibido.
E aí eu vou falar posteriormente dos atrativos que estão proibidos agora, né? Tudo está fechado naqueles atrativos que eu mostrei ali, como Pedra do Elefante. As pessoas estão entrando e a gente tem monitoramento porque tem ecocontador em algumas trilhas. Então a gente sabe que tem gente entrando em determinadas localidades. E, lógico, diminuiu demais a quantidade de pessoas, mas mesmo assim tem um número considerável frequentando essas áreas. Então, o que foi acordado? Fiscalização. Semana passada, semana passada, eu nem me lembro, teve fiscalização na Tiririca. 20 pessoas foram autuadas lá na Pedra do Elefante. E isso vai começar em todas as unidades de conservação. Mas a gente está essa pedindo apoio autuação é multa monetária? Multa, Você sabe quanto é? Não, eu não sei porque a gente não valorou ainda. Na verdade, a gente faz o auto de constatação. A valoração ela é feita por um outro sistema. Mas porque a gente está tendo que combinar 2 artigos, um da 3467 com essa portaria. Mas eu posso verificar isso, saber mais ou menos, mas acredito que seja R$ 1.000 e poucos. R$ 1.000? Nossa, então. Tá. Mas eu acho que Mas tá certo. assim, se alguém for multado, assim, aí tem, enfim, a pessoa pode recorrer, pode solicitar converter essa multa em prestação de serviço para unidade de conservação. Enfim, tem outros mecanismos, mas né? Eu acho assim, multa, se eu tiver que pagar R$ 100 de multa, eu vou ficar pé da vida, né? Não é bom pagar multa. Enfim, mas é para as pessoas estarem cientes que as fiscalizações estão ocorrendo, tá? Nesses lugares que a gente está fechando. Então, enfim, foi a questão de acesso, se a trilha, lá tem 3 ou mais acessos. E aí a gente foi ranqueando a questão hospital, se é inexistente, se tem pouco disponível, se está disponível. Então, controle. Então, a gente foi ranqueando lá com peso, né, a própria estrutura da unidade. Se tem guarita, sem guarita, sem acesso por veículo, se é acesso por veículo, enfim, tá? O apoio, se é apoio de terceiro, se é apoio aglomeração. E aí, só passando aqui, depois eu também posso disponibilizar isso. Então, aqui, sim ou não, né? Se tem presença de comunidade tradicional, sem argumento específico que justifique o fechamento. Assim, o chefe da unidade, ele entende que naquela área ali tem um risco, é meio problemático, e que sugere o fechamento. Lógico que isso daí tudo pode ser revisto lá na frente. Aí veio o resultado, né? Esse é o resultado que a gente tem. Em amarelo, são áreas que podem estar abertas. Então, na Tiririca, que é um parque que é frequentado, né, pela gente, na verdade, o Cunhambebe ali, a sede, ela é ampla, eu não sei por que ficou amarelo, sinceramente, ali, a sede eu acho que deveria fechar, mas enfim. Núcleo da Piraquara, que é um núcleo lá que tem trilha, que as pessoas podem fazer trilha, são trilhas bem abertas, assim, espaçadas, não é aquela trilha que você tem que andar em fila indiana, você consegue fazer um espaçamento ali entre as pessoas. Caminho Darwin no Pezete, que é quase uma avenida. Caminho Darwin, Núcleo Darwin, não sei se as pessoas conhecem. O Córrego dos Colibris, que é uma área que nem todo mundo vai, que é meio isolada, assim, então não tem esse problema de aglomeração. Enfim, tem essas trilhas aqui, eu não vou ficar assim listando todas, tá? Então, amarelo seria o que está aberto para ir. As pessoas podem ir sem problema que não vão ser autuados, não vai ter fiscalização ali atrás de ninguém. Mas assim, O que tem vem de limite mais de interesse, pessoas? o que tem regulamentação na portaria, que depois eu posso voltar ali, são as recomendações de distanciamento, né? Grupos de até 10 pessoas, um distanciamento de 2 metros entre elas, né? Se for mais rápido, se for correr, aumentar esse distanciamento, tem as recomendações ali. Mas é aquela coisa, né, Hamilton? As pessoas também são responsáveis pela sua própria saúde, né? Isso tudo está sendo divulgado, a questão de aglomeração, de ficar perto. Fala do uso de máscara também, que as pessoas têm que estar com máscara. Então, tem todas essas recomendações. Se a pessoa quer colocar a vida dela em risco, dos seus familiares, dos seus amigos, não tem muito que também, né, o poder público está recomendando, não, está falando que tem que ser dessa forma. Se realmente vier uma fiscalização passar, ninguém tiver com máscara, é passível de acontecer alguma coisa também.
E acontece esse ranking, que são esses locais mais visitados e que tem essa questão do ecoturismo também. Então, no caso aqui pra gente, é a Pedra do Elefante, Itacoatiara, o Alto Mourão ali, porque a gente escala, né, e faz cume e depois a gente tem que descer por essa trilha. E como é que vai ser isso, né? Para fazer trilha, né, você quer levar um grupo lá, o Carioca vai fazer a trilha do Alto Mourão. O que está sendo estabelecido aqui? Um agendamento, tá? O parque funcionaria das 8 às 3 horas da tarde. Um sistema de agendamento é um Simpla, eu não sei se todo mundo conhece, que você coloca ali, cada pessoa vai ter que fazer o seu agendamento para não virar a máfia dos guias, porque se você coloca cada pessoa tem direito a fazer 10 ingressos. O ingresso não é pago, tá, gente? É 0,800. Não existe cobrança nos parques estaduais. Então, assim, cada um, a gente, na verdade, até está decidindo isso. A gente ia começar a fazer esse teste agora em junho. Agora a gente ia começar com a Tiririca, é o nosso piloto. Só que com essa questão dos guarda-parques, a gente vai ter que prorrogar um pouco para o final do mês. Mas aí eu já estou adiantando para vocês como é que está sendo esse funcionamento. Então, se a galera quiser fazer essas trilhas aqui, frequentar algum poço, alguma cachoeira desses lugares, a gente vai ter que agendar. E aí a gente está também se organizando como é que vai ser esse agendamento, se vai ser pela gerência, se vai ser pelas unidades de conservação, então a gente está meio que correndo atrás do tempo aí para ver como é que a gente vai estar lidando com essas questões. E aí é isso, então, tem esses pontos aqui que eu acho que interessa a Itacoatiara, eu não sei se o Vale dos Deuses dos Três Picos também vai ter essa possibilidade de abertura posteriormente, tá? Com agendamento. Eu não sei, trilha aqui, Cunhambebe, Costa do Sol, Ilha Grande, Cachoeira da Feiticeira, né? Vai começar a abertura ali do parque. Que você falou do conflito. Ilha Grande, tem gente que quer que abre, tem gente que não quer que abre. Tem um conflito lá. Salinas, eu também já ouvi a mesma coisa. Tem gente que quer que abre, tem gente que não quer que abre. Então, tem esse conflito de interesse com algumas áreas aqui. Então, essa lista de laranja ficou ranqueada aqui como possibilidade aí de abertura. E o que fica fechado mesmo, assim, que não vai abrir, que tem comunidade tradicional perto ou difícil controle, são esses pontos aqui. Morro das Andorinhas, tem uma comunidade quilombola. Todas as praias que tem comunidade tradicional, aquele Parnaioca, Aventureiro, aquela ali. Monte das Orações, que eu acho que não sei se é o caso de alguém que se vai lá frequentar para rezar ali, mas eu acho que não é. Cachoeira lá do Desengano, né? 2 cachoeiras, Lagoas do Açu, que tem um point lá, que é de surf, Pedra Branca Camorim, que são mais trilhas, né? Então, e assim, o que isso tem aí? Todas as praias da Joatinga em relação à comunidade tradicional. Então, assim, esses são os pontos que estão fechados e vão permanecer fechados ainda por um bom tempo. Se a gente entender que eles devem passar por essa fase laranja, aí começa o sistema de agendamento das trilhas das visitas. Aí, em relação aos escaladores, né? Que eu falei, poxa, você tem um limite de cume para o costão de Itacoatiara, vai escalar lá. E o escalador, ele vai ter que fazer esse agendamento? Não, tá? Como o pessoal fala, assim, existe uma relação super... Os escaladores são o menor dos problemas, né? Porque a gente não se aglomera, a gente geralmente pega uma trilha e depois a gente bifurca para pegar outra, a gente não fica 3 horas assim no cume, né? A nossa atividade a gente escala, vai para o cume, guarda equipamento, toma uma água, come alguma coisa rápida e desce, né? A gente não fica lá 3 horas tirando 300.000 selfies, não sei o quê. Pelo menos não é muito esse perfil de quem escala. Vai fazer a Sudoeste, não sei quantas horas de escalada. Você vai chegar no cume, você vai lá ficar um pouco rapidinho e vai vazar. Então, assim, não existe esse problema da gente ter que agendar dentro desse sistema. O que eles pedem, o parque vai fazer questão é que sejam clubes federados da FEMERGE, apresentar a carteirinha. Se quiser, a gente pode entrar antes, fazer uma solicitação, autorização, o parque vai abrir às 8,
vai escalar lá, vamos tentar chegar um pouco mais cedo, ou se subir pelo costão também não vai ter problema. Se tiver uma fiscalização lá no cume, alguma coisa, apresentar a carteirinha da FEMERG, vai estar com os equipamentos lá, não vai ter tanto problema nesse sentido. Então, é isso que a gente está tratando em relação à nossa atividade. Agora, se for assim, campo-escola, se bem que não é época de CBN agora, né? Mas vamos supor que se fosse um campo-escola, que teria aquela aglomeração, aí essa atividade provavelmente ela não seria permitida devido à aglomeração das pessoas ali naquele ponto. E aí as recomendações é aquela da portaria, que eu vou voltar ali, vamos ver se eu vou conseguir voltar lá, peraí. Aqui. Estão vendo? Essa planilha aí, ela fica atualizada no site do INEA? Como é que é? Não, essa planilha é um estudo que a gente fez. Todas as apresentações que a gente faz, porque isso tudo está sendo discutido. A gente mostra essa planilha, mas para vocês entenderem que existe um cálculo, que existe uma preocupação, que houve uma ponderação, que não foi do nada, né? A gente ranqueou e fez essa planilha. Mas essa planilha ela pode ser alterada, como eu te falei, de acordo com a situação que a unidade vai sentindo, o que está em laranja pode estar em vermelho, pode passar para laranja, entendeu? De repente, uma coisa de laranja pode passar para amarelo. Se aquela estrutura da unidade melhorar, se a equipe tiver mais gente trabalhando. Mas, assim, essa planilha, eu não sei, ela não está no site do INEA, não. Mas a portaria está. Mas, digamos assim, essas cores, essa atualização da situação de cada local, isso no site vai estar sempre atualizado? Isso vai estar atualizado na portaria. Por isso que a gente fez portaria. Porque conforme vai mudando, a gente vai publicando aqui. Tá, joia. A gente vai estar botando, a gente vai estar colocando aqui, quer ver? Porque vai estar, ó. Para efeito de dispositivo, são considerados pontos turísticos seguintes que colocou ali. Não, na verdade não tem. É uma outra. Mas isso vai estar divulgado sim, Gabriel, até para as pessoas saberem, né? Porque a informação e a gente vai divulgando em mídia social também, porque para justamente as pessoas não darem com, né? Chega lá para fazer uma trilha, tá fechada. Mas de uma certa forma que você já tem uma em relação à praia, né? Aqui já está falando de todas as praias, né? Oi, Kika. Oi. Só para me apresentar aqui, acho que você não lembra de mim, enfim, eu sou a Renata, que fiz Renata. Portais de Hércules com você 5 anos atrás, não sei se Lembro você se de lembra. você, claro que eu lembro, tudo bom? Legal, tudo ótimo. Então, tem uma pergunta aqui. Pelo que eu percebi, você está falando de parques estaduais, né? Você sabe como é que vai ficar a questão dos parques nacionais? Porque notei que você não falou nada de Itatiaia, de Não, eu não Parnaso. falei porque eu trabalho no estado, não trabalho para o ICMBio, mas eu sei que eles estão. O Itatiaia vai abrir agora em breve, e eu sei que eles estão discutindo muitas questões em relação a isso, preocupado com a questão da aglomeração. Então, provavelmente, o número de visitantes vai reduzir, tá? Eu sei que na Tijuca, porque eu tenho conversado muito com o Delcio para justamente a gente ouvir como é que os outros parques estão lidando, porque, como eu falei, é tentativa e erro. Está todo mundo tentando estabelecer um sistema que se adeque ali à sua unidade de conservação, né? Evitando essa aglomeração. Então, provavelmente, o número de visitantes vai ser reduzido. Em Itatiaia, eu não sei, mas eu sei que na Tijuca, eles parece que eles não vão permitir a entrada de carro, que carro permaneça lá em cima. Entendi. Então, e isso está sendo feito assim, por exemplo, cada parque está decidindo, enfim, como é que vai ficar a situação. Porque, por exemplo, falando em parques nacionais, né? Eu trabalho com turismo e fui uma das que foi bastante afetada, né? Enfim. Mas, por exemplo, eu tenho acompanhado em Foz do Iguaçu, por exemplo, o Parque Nacional lá, ele chegou a abrir no dia 10 de junho,
E, na verdade, ele foi fechado ontem, né? Então, quer dizer, ele ficou 20 dias aberto, né? Chegou, enfim, nem sei, na verdade, se teve visitação ou não, né? Mas pelo que eu tenho acompanhado, assim, pelo Facebook, eles estavam fazendo muita divulgação, né? Muita propaganda, assim, pelo que eu notei. Então, não sei se realmente público efetivo tinha ou não no parque, né? Pelo que eu entendi ali, era mais o pessoal de Foz do Iguaçu mesmo, que acho que estava visitando ali para incentivar, né, a questão do Aham, turismo. Mas aí, aham. justamente, eu sei que os casos, né, enfim, voltaram a aumentar ali e eles resolveram fechar, né? Mas, assim, a minha pergunta cada parque nacional está decidindo, assim, por si só, de acordo com o que está acontecendo na região, né? Porque eles foram fechados, né, a nível nacional. E como é que vai ser essa reabertura, você sabe Eu dizer? acredito, não vou te falar 100%, tá? Mas eu acredito que seja de acordo com cada realidade, de cada localidade. É que nem no INEA, cada unidade tem uma característica, cada Uhum. unidade tem o seu ponto fraco. Então, o gestor, ele avalia aquela situação e ele passa essa informação para a gerência de visitação, para a gente estar justamente classificando se aquele ponto está aberto ou não está. Tipo assim, aqui não tá atualizado, a gente vai ter que atualizar. Chegou um comunicado da dos Três Picos que ela pediu para quando abrir, né, aquela planilha que eu mostrei, do amarelo, vermelho e laranja, para que continue fechado sempre a trilha da Branca de Neve, assim, sempre que eu falo nesse momento, porque essas coisas podem ser revistas. É como você falou, o Parque da Foz do Iguaçu estava aberto, fechou. Então, assim, se Sim. no Rio de Janeiro, se vamos supor, na região de Teresópolis, o caso começa a aumentar, provavelmente aquela área do Parque dos Três Picos vão fechar, entendeu? Do que eu sei, assim, enfim, eu estava morando em Teresópolis, né? E Uhum. até em função de toda essa questão, eu acabei voltando para São Paulo, né? E, Hum, enfim, mas em Teresópolis a situação tá um caos, né? O que eu sei, assim, do que está acontecendo em Teresópolis, né, que eu tenho acompanhado lá, é que aquele parque Montanhas de Teresópolis, né, que é onde tem a aham, Pedra da Tartaruga, ali tem inclusive umas escaladas, eu sei que ele uhum. foi aberto, né? Não a parte de escalada, a parte de escalada está fechada. E, enfim, o Parnaso está fechado, né? Eu não vejo, na verdade, eles abrindo o Parnaso, até porque, assim, a última vez que eu estive lá foi, inclusive, na última sexta-feira, antes de fechar tudo, né? Ah, E as trilhas ali, enfim, tá um matagal total. Já estava, assim, a última vez que eu fui, né? Já estava, assim, bastante, enfim, um matagal mesmo por causa das chuvas, né? E sei. estando fechado todo esse tempo, eu penso que Parnaso, por exemplo, se eles forem abrir, vai ser só a parte baixa e olhe lá. Porque acho que antes de abrir, eles teriam que fazer toda uma manutenção ali no parque, né? É. A não ser Então, que eles abram, sei lá, a área da piscina ali, mas também, enfim. pode ser, mas eu acho que vai ter uma visitação muito menor do que eles costumavam ter, né? Porque Parque Nacional também estava bombando ali, Teresópolis, você não conseguia nem mais agendamento para fazer a travessia, conseguia só durante a semana, final de semana sempre super lotado, tudo. Eles vão ter que rever esse número de visitantes, com certeza. Eu sei que eles estão fazendo isso. E eu sei que na Tijuca eles não estavam querendo deixar carro, né? Pensando nisso. Só que, como eu falei, tá tudo em construção. Tá todo mundo assim tentando se adaptar a essa realidade, né? E como eu te falei, hoje a gente pode abrir, amanhã pode fechar. Essa vai ser a realidade ainda durante um tempo. Enquanto esse vírus estiver circulando, enquanto não tiver uma vacina e tiver esses picos, né, a situação vai estar assim. Então, esses atrativos vão estar abrindo e fechando conforme a realidade aí. E aí depende também muito da gente tomar cuidado em relação a isso, que como eu falei, né, cabe da nossa responsabilidade. É colocar máscara, distanciamento social, tem que ter, não tem que ficar aglomerando ainda. A gente não saiu da situação, a situação ainda está acontecendo, está na nossa porta, né? Apesar de falar que os casos aqui no Rio, que tem um monte de hospital de campanha que já está sendo desmontado, não sei o quê, mas abriu tudo, vai voltar. Califórnia tinha aberto, já está fechando de novo, né, lá nos Estados Unidos. E assim o mundo, essa experiência que a gente vai vendo que está acontecendo no mundo, e isso vai refletir com a gente aqui com certeza, de alguma forma. Então, até como eu falei, por isso que a gente fez uma portaria, porque a portaria é um instrumento que a gente consegue estar
colocando e tirando coisas, né? Colocando atrativos, tirando atrativos da visitação com mais facilidade. E a gente vai sentir o termômetro ali para ver como é que a gente vai lidar com essa situação. Mas o foco é evitar aglomeração. Como a atividade de escalada geralmente é uma dupla, no máximo 2 duplas, assim, e tem esse certo distanciamento, quando começar a abrir, no caso, como eu falei, no Costão de Taquatiara ali, abrir aquele setor, porque a gente vai ter que passar por aquela trilha, né? Um certo pedaço, não vai ter problema. Mas aí, o que o INEA vai fazer é sempre remeter às recomendações da FEMERGE, tá? A gente tem as regras da unidade, como funciona, mas cada atividade esportiva, porque lá você tem slackline também, você tem os rapeleiros, a galera que faz rapel. Rapel é muito pior, porque aí é aquela aglomeração, aquele monte de gente, né, que fica descendo, fica todo mundo aglomerado ali. Que não é o nosso caso. Então, assim, até a gente, né, não vai poder, assim, marcar invasão, todo mundo lá. A gente vai ter que também vai ter que se adequar também com essa realidade, para também não causar problema. Então, o Hamilton que estava falando, assim, nas unidades, o que tem? Uso obrigatório de máscaras, né? Nos espaços da unidade de conservação entrou, tem que estar de máscara. Esse distanciamento de 2 metros para caminhada, corrida. Se você estiver pedalando nas unidades que tem para fazer, tem uns eventos de pedalada em algumas unidades, de ter esse distanciamento. Então, ter uma distância de atrás, né? Você um está na frente, outro atrás, tem que ter uma distância de 5 metros. Se estiver correndo 10 metros, e aí tem essas recomendações aqui, né? Quer dizer, recomendações, está dizendo que tem que ser feito, seguir esse procedimento. Mas não vai ter um fiscal lá em cada grupo vendo que você está 2, 1 metro do lado, dando de mão dada, sei lá eu. Eu acho que é o bom senso de cada um tomar cuidado em relação a isso. E em relação à atividade, né, o esporte que a gente pratica, é sempre as recomendações que a FEMERGE está passando para a gente, né? Aqueles comunicados que eles colocam direto, com a conduta que o escalador deve ter. Porque a gente não tem como regulamentar todas as atividades esportivas. Então, a gente sempre remete, assim, de acordo com as orientações da FEMERGE. Então, e a gente tem esse contato com a FEMERGE, né? Eu converso muito com o Delso, e ele me passa essa questão da Tijuca, eu sei porque ele falou que eles estão discutindo isso no conselho. Então, todas as unidades estão nesse processo de discussão. A gente não tem a solução, a gente está nesse processo de tentativa e... Mas o que, cara? Esses que já estão abertos... Então, Fala, oi. Esses que estão abertos, as Tá pessoas... aberto. Tá tendo muito fluxo ou pouco? Então, eu não sei te dizer em todas as unidades de conservação, mas diminuiu bastante, tá? Diminuiu bastante. Eu sei que caminho Darwin é um caminho, porque é uma avenida, né? É um espaço muito grande. As pessoas continuam a frequentar, mesmo as proibidas, as pessoas estão frequentando, tá? Mesmo aquelas que estão ranqueadas em vermelho, que são decretadas como áreas proibidas, porque muitas trilhas a gente colocou lacre e colocou placa, dizendo que aquela trilha estava fechada. E mesmo assim as pessoas estão indo. Então, assim, esses amarelos, as pessoas continuam aí. Tem umas que são mais difíceis de acesso, que nem todo mundo conhece, não vai, mas ela é permitido. Então, assim, tem. E a gente tem o ecocontadores em outras localidades que está monitorando ali que tem gente transitando sim. Inclusive em algumas trilhas que estão fechadas. Por isso que a gente começou a fazer mais assim, ações de fiscalização para as pessoas respeitarem, né? Kika, como é que é esse contador? É um aparelho que vocês têm em algumas trilhas que registra automaticamente? A pessoa automaticamente, você pisa ali, aí vê a hora que você entra no parque. Isso é para a gente visitação, a gente ter noção de quantas pessoas estão acessando, né? Para fazer planejamento de visitação, essas coisas. Então, a gente tem alguns pontos ali, em algumas trilhas, que você passa. Então, assim, é bom, uma trilha mais distante, mais remota, assim, você entra à noite, provavelmente é caçador. Então, a gente começa a registrar esse fluxo, né? Tipo, o parque está fechado à noite. Você não poderia, se não for na área de camping ali, se é uma outra área, tem gente entrando ali. Então, é um monitoramento que a gente tem. Ele fica debaixo da terra. Ah,
Não, era isso mesmo. Você não vê, a gente não vê. Não vê, ela fica escondido. Beleza. É escondido dentro das unidades. E aí você tem um registro de quantas pessoas estão passando ali para fazer o planejamento e te dar um feedback também desse questão. Pô, o parque está fechado, tá? Tem gente entrando ali. Essa hora, tipo uma unidade tipo Três Picos, alguma coisa assim, pode ser caçador, pode ser, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, basicamente, são essas questões assim, que eu queria, né, queria passar para vocês, como é que o INEA está lidando, né, um pouco do trabalho que a gente tem feito e mostrar os pontos, mas eu acho que nem todas as pessoas aqui fazem tantas caminhadas assim, ou se teria interesse, né, de acordo com as unidades de conservação. Eu acho que seria mais para escalada, seria Tiririca e lá os Três Picos, né? Que no momento está fechado por causa da questão dos guarda-parques, mas posteriormente. Ah, então, o que eu estava falando, lá nos Três Picos, o que vai ficar fechado? Caixinha de Fósforo, tá? Aquela travessia do Vale dos Deuses, Vale dos Frades também vai estar fechado. Branca de Neve, a trilha da Branca de Neve vai estar fechado, que está um horror. Dizem que está assim, gente acampando naquela área, que aquela área está completamente alterada, degradada, com um número intenso de visitação. E isso é culpa, acho que da gente mesmo, de uma certa forma, que divulga, né, muitas coisas em rede social e coloca lá o nome da trilha, Tracklog. Wikiloc, Tracklog, Wikiloc, todos esses logs da vida. E realmente está meio que saindo do controle. 3 municípios também, a galera acampando, tá uma situação bem complicada para aqueles lados lá dos Três Picos. E como o Vale dos Deuses, com aquela reforma do camping, também deu uma murada ali na visitação antes dessa pandemia, uma galera de turismo migrou para essas outras trilhas. Pô, Branca de Neve nunca teve manejo, nunca teve, né? Quem ia para lá era montanhista. Era só montanhista que ia, um ou outro galera da região, mas era muito pouco. Hoje o fluxo lá tá assim absurdo. Então, Mas é Kika, isso, né? A divulgação. Oi. então, uma questão, enfim, eu não sei se é exatamente a mesma trilha, mas que eu sei que é a mesma região ali, que é a entrada da Branca de Neve ali pela Fazenda Itatiba, né? Eu sei Aham. que todo o pessoal de Teresópolis acaba indo escalar em Salinas por lá, eles fazem a trilha por lá, e para sair ali, eles saem ali em algum lugar atrás do capacete, né? Na verdade, eu não conheço a região ali do Vale dos Não, Deuses, eu acho que isso ali. talvez esteja contribuindo com... Não, mas a Branca de Neve é um outro acesso ali. Esse que Ah, vai tá, pela é só... Itatiba é a travessia que você tem de Salinas Salinas que eu falo é ali no Vale dos Deuses ali, é uma trilha que tem uma travessia. E aí o que acontece? Isso, Muitas pessoas fazem essa travessia ali de Salinas, passa pelo Vale dos Deuses, aí você desce, aí você sai ali na Fazenda Itatiba e depois você dá ali é no Vale isso dos mesmo que eles Frades. fazem. Ah, tá, então é para Não, outro Branca de acesso. Neve é outra, Ah, não tá. é por ali não. Era até uma coisa bem mais remota essa Branca de Neve. Tem uma outra, né? Era Danta, alguma coisa Danta. É o Morro da Anta. Morro da Anta ali. Também ninguém conhecia, hoje em dia aquilo ali está super frequentado e até uma reflexão, né, que estava fazendo até com a FEMERG antes disso acontecer, tipo, até onde a gente deve ficar divulgando, né, em redes sociais, dizendo os locais, né, pode botar foto, mas não necessariamente diz aonde você vai, ou ficar colocando Wikiloc, Tracklog, essas coisas, porque realmente a gente, sei lá, perde aquele espaço especial, né, aquele momento que você vai, encontra... Eu fui Portais de Hércules a última vez, foi ano passado, com meu primo. Cara, a Portais de Hércules cheia de papel higiênico ali. Renata, você lembra quando a gente foi? Foi super tranquilo, né? Nossa, Renata, tá aí. tô aqui, foi Tava muito gente, legal aquela né? vez. Só tinha gente Eu lá. voltei com meu primo. Só tinha gente. Agora já era, não é mais assim, não. Então, e aí... E aí a situação fica meio complicada, né? Então, assim, essa Branca de Neve tá fechado,
Caixa de Fósforo está fechada, essa travessia está fechada, a Cachoeira dos Frades ali também está fechada, estava tendo aglomeração ali, muita gente de Teresópolis indo ali para os Frades, e aí a gente está tentando controlar isso. Então, assim, a gente tem que ter bom senso, né? Ficar sempre longe da aglomeração, escalar, fazer a trilha lá, descer, procurar não ficar ali. O Rodrigo entrou, tudo bom? Não viu. Eu tava escondidinho aqui. Bom, Kiko. Tava escondidinho. Tudo bom. Então é isso, gente. Assim, isso que eu queria passar para vocês e que as questões vão estar sempre atualizadas. Quem quiser fazer trilha numa dessas unidades de conservação aqui que eu passei, vai ter que fazer um agendamento. E isso vai ser divulgado, tá, Gabriel? Eu não sei, de repente, até nessas próximas portarias, tudo isso daqui vai estar divulgado para as pessoas. E eu posso também, pelo clube, também passar para você, para a galera de clube. Isso daí não tem agora. E eu acho que escalada mesmo a gente não vai ter problema, a gente não vai precisar de agendar, né? Pelo menos na Tiriri e Três Picos, acredito que também não. Agora só tem que ver se os abrigos ali vão estar abertos, né? O Serginho, o Portela, todo mundo. Porque aí o que acontece também com as áreas, né? As APAs, que são propriedades particulares. O proprietário pode fechar, não permite o acesso ali, ele tem todo o direito. Um problema é que a gente tem Pedra Selada, não sei se todo mundo conhece esse parque, a Pedra Selada. O acesso é para uma propriedade particular, o parque começa numa determinada cota, e para acessar essa trilha tem que passar por essa fazenda. E o cara cobra, ele cobra estacionamento, cobra tudo. Ele cobra, assim, a gente não tem o que fazer. E se ele proibir a entrada, não tem como acessar por ali. É um direito que ele tem, porque a propriedade não foi regularizada ainda. Então, mas como ele quer dinheiro, ele não fechou nada. O que a gente vai ter que conversar com ele para controlar é o número de pessoas ali, até para risco da própria saúde dele, né? De visitantes que vêm de todos os lugares. Então, é mais ou menos assim, isso que eu queria passar para vocês. Não sei se foi útil, não sei se contribuiu para alguma coisa, né? Toda essa dificuldade que a gente tem Ok, que eu tenho uma dúvida. Aí. Suponha que eu esteja lá no Portela, alguma coisa assim. Aí eu quero ir no Cabeça do Dragão. Aí eu tenho que pedir uma autorização para alguém, não é isso? Você teria que agendar no parque que você está indo para... Mas eu faria isso pela internet? Ou tem que ser na sede? Seria internet. Não, seria pela internet. Só que o que aconteceu? A chefe dos Três Picos lá, acho que ela não conhece muito bem Salinas. E eu estou batendo muito nessa questão de Salinas porque eu sei que é um local que a gente super frequenta lá, né? E tem uns atrativos ali que ela fechou. Ela decretou assim, fechou Caixinha de Fósforo, aquele da Sebastiana, Dois Bicos ali, aquela área ali do Vale dos Frades estão toda fechada ali. E ela não mencionou a Cabeça do Dragão. E aí eu falei, então isso daqui vai estar aberto, sem problema nenhum. Só que isso não está nessa lista. Então, o que eu estou te falando, a gente vai ter que atualizar. Isso é um processo diário, a gente vai estar vendo, por isso que precisa da contribuição, é interessante a contribuição de vocês, né? Algum local que você frequenta, alguma determinada de conservação, e não tem aquele item ali, não está classificado no amarelo, no laranja, no vermelho, dá uma conferida, tipo assim, fala comigo, porque eu vou fazer essa interface, como eu já fiz dessa questão ali de Salinas, para a Maiara, para a gente poder estar atualizando essas localidades aí, entendeu? Uhum. Mas atualmente, como eu falei, Salinas está fechado, porque a gente está sem guarda-parque, está sem infraestrutura nenhuma no parque, tá? E aí o Vale dos Deuses vai ser aberto com restrição. Aqui, ó, Vale dos Deuses. Tem laranja, vai ter que ter um agendamento para entrar ali. Mas aí é que tá, Vale dos Deuses, ela não mencionou as outras trilhas ali. E aí eu vou questionar isso para poder estar incluindo aqui, tá?
Mas pelo que pelo que eu entendi, como ela decretou que está fechado, essas outras coisas estão abertas. A única coisa vai ser acessar ali no parque. Por quê? Vai ter que ter um controle para justamente não aglomerar. Uhum. Desculpa, eu não entendi. Você falou que vai abrir, mas isso quando tiver resolvida a questão dos guarda-parques. Então, se você perguntar agora, Vale dos Deuses, Salinas, está fechado? Eu vou falar assim, tá. Eu vou assim, até quando? Até a volta de guarda-parques, que deve ser no final desse mês. Tá, os guarda-parques voltou, eu quero ir lá para o Vale dos Deuses. Não acampar, tá? Acampamento vai estar proibido. Eu quero ir lá fazer uma trilha ali no Vale dos Deuses. Aí você vai ter que agendar, que é um sistema do Simpla. Só que isso daí a gente está testando ainda esses sistemas, entendeu? As coisas estão sendo construídas, está tudo muito no início. Né? A gente não tem eu não posso te confirmar, isso daqui funcionou, tá certo, é assim, tá decretado dessa forma. Vai ver, pode ser que não dê certo para Salinas esse sistema, pode ser que não, pode ser que lá seja de uma outra forma. Vai ter que ligar para o parque, agendar, ligar lá no parque. Ou agendar no refúgio fazer o contato com o parque, eu não sei. A gente vai ter que estar construindo isso. Mas a princípio vai ser pela internet, tá? Só uma coisa que ficou meio confusa para mim é a escalada, por exemplo. A escalada também vai ter que pedir vai ter que agendar, ou não? Não, é isso que eu estou te falando. Não, a escalada é o menor dos problemas. A atividade de escalada é o menor dos problemas. O que vai ser problemático é a caminhada. Grupos de caminhada. Não, é porque isso vai ser problema. Para chegar nesses muitos lugares, você tem que fazer a caminhada, né? Mas é diferente, a gente não aglomera. A gente pega a trilha até determinado ponto, depois a gente pega uma bifurcação, pega uma quebrada, pega uma outra trilha, né? Lá em Salinas, você vai pegar aquela trilha do Vale dos Deuses até determinado ponto, depois você vai lá para o Capacete, você vai entrar, né? Mas, Kika, não vai... os guarda-parques, eles vão estar orientados para isso? Para a galera que vai escalar, não barrar, ou eles vão encrencar? Pô, não, tem que ter um agendamento e tal. Não, vai estar orientado. Vai estar orientado em relação a isso. Isso que a gente está fazendo questão. Tem o André Costa, também é do INEA, ele é do Light, ele trabalha na Tiririca. E aí, a última reunião que a gente teve, gente, quando foi terça-feira, a gente discutiu essa questão de escalada na Tiririca. E ali o Ferrarez lá, que é o subchefe lá, o braço direito E ele falou assim, não, escalador, a gente não tem menor... A única coisa que eles vão pedir é a carteirinha do clube, né? Federada, FEMERG e tal, carteira de clube. É a exigência ali para entrar na Tiririca. E a gente pode entrar mais cedo, antes da abertura do parque. Isso sempre pôde. É só solicitar uma autorização ali. E Salinas vai ser a mesma coisa. De repente nem vai pedir carteirinha, assim. Mas com escalador é o menor dos nossos problemas. Então, eu acho que a questão aqui é muito mais em relação à escalada, né? Mas eu sei que também tem caminhante no clube. E aí, com caminhada, vai ser um pouquinho diferente, porque a não ser que geralmente vai mais pessoas, é um grupo maior. E aí tem que ver se tem outros grupos também frequentando ali, se já tem um agendamento, para não causar esse tipo de problema. Mas a escalada não vai ter nenhum impeditivo, não, gente. É isso assim que eu posso passar aqui para vocês. Mas vamos ver essa abertura aí quando voltar a guardar parques aí. Que até por enquanto ainda está fechado lá, para Salinas. Tiririca vai abrir em breve. Tem uma estrutura melhor. Tem guarita, tem o pessoal da UPAM. Então a Tiririca em breve, assim, com as recomendações da FEMERG, é o que eu estou te falando. Sempre ligado às recomendações da FEMERG, né? O que eles estão dizendo, porque assim, pô, às vezes está bombando o Covid aí, o parque está aberto, o parque vai estar aberto. Então cabe muito também da responsabilidade sua com você mesmo, com seus amigos, enfim, de estar fazendo essa atividade, né? Ô, Kika, pode perguntar, Laura. Perguntei que eu vou depois. É só um parênteses, assim, eu tive hoje lá no Mona do Pão de Açúcar, né?
E eu não sei se você também acompanhou, porque eles decidiram até agora, né, mais recente, abrir. Aham. Mas lá eles não estão fazendo assim nenhum controle real, né? Tem informações sobre restrições e tal, como você tem que se comportar, mas tá bem vazio, né? Comparado com o que sempre foi, cheio. Mas não tem controle nenhum, assim, nem de quem entra, quem sai, se a pessoa tá realmente até com máscara mesmo, assim, quando eu tava de máscara, vi muita gente com, mas tinha algumas pessoas sem. É aquela coisa, né? No fundo, na prática, você sabe que tá todo mundo se adaptando, né? Primeira vez que o país passa por pandemia, é uma situação estranha, difícil. Mas eu fico vendo assim, eles colocam sempre isso. Acho que o bondinho vai abrir, sei lá, dia 15, uma coisa assim. E eu fico meio que nessa questão, porque realmente tem um apelo muito turístico, né, aqui no Rio, e eu não vi, assim, esse grau de comprometimento, sabe? Eu imagino que com a INEA, por já ter sede, os parques já terem um controle, tende a ser efetivo, né? A gente Mas está eu fico... preocupado com isso, né? Tem uma preocupação, inclusive a questão da infraestrutura do parque entrou naquela classificação, naquela pontuação que eu mostrei, né? Uhum, Então, se tem uma guarita, se tem como você controlar, você pode abrir, porque você vai controlar o fluxo naquela unidade. O município ali, eles não têm, ali no Pão de Açúcar não tem uma sede, não tem uma guarita, não tem nada. Então, eles deixam muito a critério da consciência de cada um, né? Você vai até onde você acha que você deve ir. Se você quiser não usar máscara, apesar de ser uma lei, né, do município, inclusive do estado também, tem um decreto falando sobre o uso de máscara, você, né, poderia ser multado, poderia, mas aí a consciência é de cada um ali. Vai entrar, vai se colocar em risco, aí ali é muito individual também, né? Até onde você vai se arriscar, o quanto você quer se arriscar. Tipo assim, o parque está aberto para fazer caminhada, vai ficar. Você vai com 15 cabeças, ou vai você e seu namorado, entendeu? uhum. É diferente, né? É você o teu risco, então vai dar consciência de cada um, vai fazer aglomeração de gente. Eu acho que não é o momento, né? Porque daqui a pouco eu acho que essa doença vai estar voltando com tudo de novo, porque está abrindo tudo, as pessoas são muito sem noção, e a gente vai ter que conviver com isso. Então eu acho que vai ser um período de abre e fecha coisas, entendeu? E como eu falei, a gente está testando isso, vamos ver como é que funciona, né? Porque a gente tem que proteger os funcionários também, né? Tem que proteger os guarda-parques, a equipe das unidades, enfim, os moradores do entorno ali, também de uma certa forma, a gente tem que pensar nessas pessoas também. Mas é Ali isso, no, cada unidade vai fazer as suas diretrizes, cada ente, né, tem o que são as unidades federais, o estado e o município. Cada uma tá lidando com a situação como pode, como dá para lidar, porque realmente essa questão turística tá uma pressão muito forte mesmo. Sim, é visível, assim, né? Que eu acho que rolou foi mais esse ponto, né? Ah, Rodrigo ia falar? Rodrigo saiu. Tenho Ah, uma. Tô aqui. É que eu vi. Você falou bastante de protocolos, né? E eu vi também. Enfim, aquele documento da FEMERGE, eu não olhei ele a fundo, né? Mas eu acho que ele talvez tivesse mais para recomendações do que protocolos, né? E eu tenho visto coisas de outros clubes, né? Eu vi do Clube Alpino Italiano, né? Que também são meio que os reis dos protocolos aí no montanhismo. Eles têm protocolos bem detalhados para atividades, né? Então, eles têm um protocolo mais geral, né? E tem um protocolo que eles anexam em cada prancheta, né? Eles têm, enfim, uma coisa parecida lá. E que tem coisas bem detalhadas, do tipo, no transporte, recomenda ir sozinho de carro ou só com a família. Durante a atividade, ficar a 2 metros. Enfim, acho que tinha até uma coisa que você falou, se for uma atividade mais rápida, aumentar a distância. aham.
Você sabe, assim, o que a gente tem disso, se a FEMERGE está trabalhando num protocolo mais específico, ou, enfim, ou até se a gente, como clube, deve, partindo de outros protocolos, trabalhar em um mais específico nosso também? Olha, Rodrigo, muito interessante isso que você falou, assim, na verdade, eu acho que antes de levar lá para o Delcio, eu tenho conversado, assim, muito com ele, e falei que o que a gente conversa é o seguinte, são várias atividades, né, que ocorrem dentro das unidades, não tem como a gente fazer colo para cada uma delas. Então, a gente coloca aqui, seja a federação lá do esporte, daquela atividade, que a gente remeta, né, as recomendações do que esse grupo aí, essa federação esteja falando, né? Porque não tem como a gente falar de slackline, escalada, ciclismo e, enfim. Mas isso que você está falando é bem legal. Eu acho que a gente podia levar isso lá para a FEMERGE, né? E ver se eles podem acrescentar ou ser mais incisivo em determinadas nas condutas que a gente deve ter. Eu achei bem legal isso que você falou. Se eles não fizerem, a gente pode fazer um pelo Carioca, dando a nossa recomendação interna. Agora, essa questão de carro é legal, eu posso até falar lá na gerência. Você tem esse material? Você encontrou na internet, no Clube Alpino, foi isso? Eu encontrei no Clube Alpino. Posso compartilhar com você. Tá, me manda, porque eu vou levar até lá para o INEA, porque essas recomendações de como chegar, eu acho isso super interessante. Você vê, como eu não sei se você estava aqui quando eu falei da Tijuca, eles estão querendo impedir a entrada de carro, porque isso já vai diminuir o número de visitantes, o fluxo de pessoas lá. Né? E aí você falar sobre a questão do transporte, isso é interessante, eu achei legal. Agora a gente pode estar falando com o Del, se você pegar esse material, conversar com ele e ver se a FEMERGE pode dar uma claro, detalhada. Assim, é uma realidade bem diferente da nossa, sabe? Isso eu peguei de uma sede do Clube Alpino, de uma cidade de 16 mil habitantes, que cidade pequena, não tem transporte público de massa, mas enfim, outra realidade, mas é mais para a ideia, né, do nível de detalhe de recomendação que a gente pode pensar. E ali você adapta para a realidade, né? A gente pode adaptar para a nossa realidade, mas enfim, que sabe que o transporte, as pessoas não devem ficar aglomeradas, né? Então, em vez de fazer uma excursão com 10 assunto pessoas... Assim. Não, eu acho que relacionado a isso também, mas assim, a gente... como que a gente pode pensar da seguinte maneira? Eu acho que, assim, a gente, como clube, sei lá, como federação, né? A gente tem que ter um critério claro, sabe? Do quando que a gente vai abrir, quando a gente não vai, senão a gente acaba ficando meio rendido, sabe? A gente fica num voto vencido de... Não adianta a gente ficar falando para sempre que não é para fazer nada até aparecer uma vacina para o coronavírus, né? E, ao mesmo tempo, se a gente não tiver um critério claro, né, mais ou menos na linha dos critérios do governo para a escola, por exemplo. Eu trabalho em escola, então estou tomando isso como referência, né? As escolas, primeiro o governo colocou na fase 3, né, e depois na fase 6. E as fases também são baseadas em critérios mais ou menos objetivos. Então, assim, se o número de vítimas cair tantos %, vai passar para a fase 4. Tem uns critérios assim. E aí as escolas primeiro estavam na fase 3, depois colocaram na fase 6. E a escola em que eu trabalho falou, beleza, quando virar para a fase 6, a gente vai esperar uma semana para voltar. Mas tem um critério bem assim, objetivo. A gente não sabe quando que vai ser essa data, mas o critério é objetivo, né? Então, eu não sei, eu não percebi isso ainda no montanhismo, de ter um critério claro de falar, cara, a gente vai voltar quando acontecer tal coisa. Senão a gente fica nessa, né? A gente vai ficar falando que não pode, até o momento em que a gente vai ser, como clube, completamente voto vencido, sabe? Vai estar todo mundo fazendo alguma coisa sem ninguém saber e só o clube falando que não pode, mas todo mundo fazendo, né? Então, assim, Verdade. é mais um debate trazendo para o clube mesmo, para a gente, legal. sei lá, pensar num critério objetivo para ser um pouco pé no chão também. Não, acho que você está certo. Eu acho que você está certo, assim. Na verdade, assim, como os parques estão abrindo, como tem todos esses atrativos aqui, esses amarelos estão abertos, assim. Se quiser fazer trilha lá nesses lugares, podem. Mas qual que é a recomendação?
grupo pequeno, distanciamento, não aglomerar, né? Então, o que eu estava falando assim, quando esse laranja aqui abrir, que vai ser as visitas agendadas e acesso para a trilha que a gente vai escalar, Costão de Taquatiara a gente vai descer pela trilha daqui, Pedra do Elefante a gente vai acessar também escalando e depois vai descer por essa trilha, que teoricamente são trilhas agendadas, a gente não vai precisar agendar isso, mas provavelmente a gente vai encontrar com grupos no meio do caminho ou no cume. Aí o bom senso chegou, tem um monte de gente, pô, pega tuas coisas, bota na mochila, bebe uma água rapidinho e vaza. E aí a conduta né, a recomendação que a gente sabe como é que a gente tem que lidar. Afastamento das pessoas, né, colocar a máscara. Mas assim, eu sei que a FEMEST faz algumas recomendações, eu li o documento também, mas não realmente não tem um critério para saber quando que a gente vai, tipo assim, vai liberar, né? Não que ela esteja proibindo, né? Recomendação, né? Não é uma proibição, mas cada um é o bom senso de cada um. Mas realmente não tem um critério nesse sentido de dizer e aí, quando que a gente volta a realizar? Eu não sei também te dizer. O quanto você sente seguro para voltar a realizar a atividade? Com que acho que assim, cada um vai... toma a sua decisão, né? Mas assim, o clube tem um parâmetro para falar, não falar recomendamos, mas assim, ok, a partir daqui a gente não recomenda mais, né? Eu acho que essa é uma discussão que é nesse momento, eu acho assim, que porque vem muito a questão pessoal também, né? Tem gente que vai, o clube, o FEMERG pode, não, gente, agora pode ir, pode sair escalar, mas tem gente que não vai se sentir seguro. Tem gente que mora com pessoas que estão né, como é que é? Risco. Você vai colocar em risco alguém da sua família? Não sei. Aí também tem a decisão pessoal, né, de cada situação, da vida de cada pessoa. É complicado. É uma situação bem complicada que a gente está passando, mas eu acho que toda discussão é válida, todo amadurecimento aí vale a pena. Até entrando aí, uma coisa que eu tenho refletido muito também é sobre isso, né? Porque eu estava até conversando com os amigos, é isso, a gente vai ter que ter um novo normal, ou a gente não vive até ter vacina. Então, o que eu andei pensando é isso. Beleza, eu tenho minha parceira Covid, é até bom, entre aspas, né? A gente está junto a quarentena inteira, eu posso escalar com ela. A gente está começando a pensar nisso. Mas eu estava pensando nisso, assim, cara, se for para escalar, fecha ali um grupo, né? Que você não abra, que eu acho que... Alguém estava falando que acho que não foi no Canadá, que eles estão recomendando isso, né? Uma volta, mas escolhe um grupo de 10 amigos, familiares, que você sabe que está seguindo e que é ele que você vai se encontrar de vez em quando, mantendo todos os protocolos. O conceito eu acho de que ilha, escalada, né? Eu acho que para escalada isso também vai ser válido, entendeu? Porque se você começar a escalar, todo mundo começar a escalar com todo mundo, cara, virou um negócio gigantesco, que é o normal, entre aspas, né? Então, eu acho que vai ter que fechar. Tipo, você escolhe ali 3, 4 pessoas que vão escalar entre si, juntas, separadas, e que você confia ou que sabe que está tomando ali aqueles procedimentos, lógicos, de acordo com o que é isso. Se você tiver uma pessoa em casa, ou você mesmo for grupo de risco, cara, você não vai fazer isso, né? Porque... Oi? Espirrou. Eu espirrei só, espirrei. Mas, Caramba, deixa eu enfim, eu também acho que a gente tem que ver alguma coisa, assim, porque foi o que o Rodrigo falou, ficar também nessa de não falando só meio que proibindo, né, entre aspas, eu acho que o clube de alguma forma vai ter que se posicionar. Eu não sei, tipo, talvez possa esperar, pode, porque eu não sei o que vai ser as próximas semanas. Hoje eu fiquei chocada com a movimentação em Botafogo. Eu fiquei muito chocada, assim, as ruas lotadas, todo mundo de máscara, mas assim, as pessoas cruzando uma perto da outra, assim, muita gente, assim. Eu não tinha visto isso ainda, entendeu? A Copacabana também, às vezes, me dá uma... Eu vou no mercado, assim, eu olho e saio, nem entro. Não, o que eu acho mais engraçado é que tem umas pessoas mais idosas que não estão usando máscara. Eu fico me perguntando, cara, por que você não está com máscara, minha filha? Tipo, você é o que mais... Não sei qual é o... Enfim. Esse é o problema, as pessoas são muito sem noção. Então, assim, a gente vai ter que conviver com isso ainda um tempo e a gente tem que se adaptar
E aí, de acordo com a situação, acho que de cada um em relação à escalada, é justo fechar um parceiro de uma pessoa que você sabe que se, né, tá tomando conta, que não está saindo, que não está se expondo assim, e a hora que essa recomendação de voltar, sei lá, não sei, mas isso é uma discussão que a gente pode até conversar, chamar o Delcio até para uma conversa aí numa dessas quintas, pode até falar com ele. Alguém da FEMERG, vir, saber o que eles estão pensando, o que eles estão planejando, sei lá, uma sugestão aí também. Uhum. Ok. Mas é isso, assim. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Não, foi bem informativo, passar um pouco aí. Muito Essa bom, ideia da Kika. pauta é boa. Desculpa estar com o vídeo fechado aqui, que a gente está lavando louça, a serviços domésticos aqui e acompanhando aí a sua apresentação. Imagina, Muito importante obrigado. estar participando aí. Imagina, que isso é um prazer. E aí, essas questões eu vou atualizando, assim, vai estar tudo no site do INEA, vai estar tudo divulgado, divulgação massiva em relação a esses pontos aí, mas é só reforçar, para a escaladora a gente não vai ter tanto entrave nenhum, só mais para a galera que for caminhar, não é o forte do carioca mesmo, né? Mas eu particularmente adoro caminhada também, então só ficar atento nesses quesitos aí. E alguma dúvida, a gente pode entrar em contato aí comigo, tranquilo. E obrigada aí pelo convite. Ok, só uma coisa. Ah, Pedra Branca. Beleza. O quê? Não, esses Tiririca eu não conheço, não. Esses Darwin. Siglas? Não, Darwin. Nunca ouvi falar. Ah, o caminho Darwin é um que vai para Maricá. É onde Darwin teve aqui. Histórico. Ele fez até... O pessoal costuma fazer bicicleta, passeio de bicicleta por lá. É uma estrada ali, né? Literalmente uma estrada. É bem grande. Por isso que está em amarelo, porque não tem aquela aglomeração. É grande ali, né, para as pessoas. Por isso que ali pode visitar. Sem problema. Ok. E é isso. Obrigado, então, Kika. Então tá, gente. Imagina. Foi muito Qualquer informativo. coisa. Espero que tenha ajudado. Uhum. Bem, a gente vai continuar, que a gente pode continuar aqui na conversa, bate-papo. Deixar aqui. Stop share. Eu vou indo nessa. Valeu, Kika. Parabéns pela Assim, então, só para falar, semana que vem... Gabriel. Semana que vem é o Gabriel, ele vai falar sobre o projeto dele de fazer 50 vias clássicas. Ah, legal!